Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Boa noite a todos, paz esteja convosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua família. Você que está me assistindo agora nesse culto online, você pode ter a certeza que Deus está presente, não só aqui, mas na sua casa, no seu lar também, em nome de Jesus, e Ele vai falar no seu coração, amém? Queridos, nós estamos numa série de mensagem e o nome dessa série de mensagem é o poder das palavras. Semana passada nós aprendemos grandes coisas sobre o poder das palavras e você pode ter a certeza que nesse culto nós vamos aprender grandes coisas também. Semana passada nós aprendemos que de acordo com o poder das palavras, toda palavra gera uma ação. Se você não assistiu a mensagem, eu convido você a ir lá no YouTube, voltar lá no vídeo lá, o poder das palavras e procurar essa mensagem, porque você pode ter certeza que Deus vai falar no seu coração. Se você está aqui pelo Facebook, também tem essa mensagem gravada aqui. É só você ir no culto de domingo passado e você assistir essa série de mensagens, você pode ter a certeza que Deus vai falar com você. Hoje, queridos, nós vamos aprender algo diferente também, de acordo com essa série de mensagens, o poder das palavras, só que nós vamos aprender que com apenas uma palavra podemos mudar tudo. Eu gostaria que você repetisse na sua casa exatamente assim, com apenas uma palavra eu posso mudar tudo. Isso mesmo, queridos, apenas com uma palavra você pode mudar tudo. Mudar o que, pastor? Mudar a história da sua vida, mudar completamente, sabe, o cativeiro que você está passando, mudar a situação que você vive. Você pode ter a certeza que com uma palavra, queridos, você pode mudar muita coisa. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, diz assim, ó: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola. Você que está em casa, eu gostaria que você repetisse assim comigo. Todos os dias ele era colocado para pedir esmolas, que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Você que está em casa, eu gostaria que você repetisse: olha para nós. Verso de número 5. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, e você que está em casa, eu gostaria que você repetisse mais uma vez: mas o que eu tenho, com voz de autoridade, fala: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelo daquele homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já é real neste lugar. Pai, nós sabemos que a Tua presença, Pai, já se faz presente aqui. Então eu te peço que o Senhor possa, Deus, nesse exato momento, falar a cada vida. Pai, falar, Deus, a cada coração. Que não seja eu a falar, Deus, mas que seja o Senhor. Neste momento eu diminuo, Deus, para que o Senhor venha crescer. Pai, eu desapareço para que o Senhor venha aparecer.
Pai, que cada palavra que for falada aqui, Deus, Pai, seja carregada de vida, Pai, seja carregada, Pai, de esperança, Deus. Pai, que não seja palavras apenas ditas, Pai, da boca para fora, mas que seja palavras, Deus, Pai, que em nome de Jesus vai crescer, Pai, no coração dessas pessoas, Deus, como um fruto, Deus, frutífero, Deus, que vai germinar em nome de Jesus, Pai. Eu tenho a certeza, Deus, que, Pai, ao germinar, Deus, vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Gostaria que você desse toda a atenção agora. Pode ter a certeza que Deus ele vai falar muito com você. Eu sei que tem muitos apaixonados pela palavra de Deus aí, assistindo, né, esse culto. E você pode ter a certeza que em nome de Jesus, Deus ele tem uma palavra poderosa para você. Queridos, como eu disse para vocês, nós estamos numa série de mensagens. E o nome dessa série de mensagens é o poder das palavras. E olha só, nós temos que saber que as palavras, ela tem muito poder. E queridos, você pode ter a certeza que o poder das palavras já se fala por si só, está no falar. Ou seja, quando você fala uma palavra, isso gera poder. Semana passada nós aprendemos que poder é a mesma coisa que domínio. Quando você domina, você tem poder. Ou seja, se você tiver o poder das palavras, você consegue dominar todas as palavras que saem da sua boca. E queridos, entenda que o poder das palavras, ela é tão grande que eu vou te dar um exemplo. Digamos que você precisa de ajuda. Você precisa de, uma ajuda de alguém. E se de repente a pessoa tiver condições de te ajudar e ela negar a ajuda, simplesmente se ela tiver condições de te ajudar de alguma forma e falar assim, eu não tenho condições de te ajudar, isso vai gerar tristeza dentro de você. Por quê? Porque você sabe que ela pode te ajudar, mas ela não está te ajudando. Para você ver o tamanho do poder das palavras. Porque, queridos, apenas com uma palavra, você pode deixar uma pessoa triste, uma pessoa frustrada, ou você pode fazer uma pessoa mudar de vida. E é grande o poder das palavras, queridos, é enorme. E você precisa dominar esse poder. Você precisa ter domínio sobre as palavras. Pastor, por quê? Porque quando você domina as palavras, queridos, você pode ter a certeza que grandes coisas passam a acontecer na sua vida. Você pode ter a certeza que muitas situações começam a mudar na sua vida. E olha só, nessa noite nós estamos diante de um texto muito conhecido. Eu creio que vocês já ouviram falar muito desse texto. Eu creio que muitos de vocês já ouviram pregações sobre esse texto. E queridos, olha só o que o texto nos fala. A Bíblia diz que Pedro e João estavam andando e de repente eles chegaram até a porta formosa diante do templo. E eles encontraram um homem aleijado. Querido, se você continuar lendo na sua casa a história, você vai ver que aquele homem ele tinha mais de 40 anos. Ou seja, há mais de 40 anos ele sofria com aquele mal. Há mais de 40 anos ele se encontrava nessa situação debilitada. E olha só que interessante. Como nós acabamos de ler nesse texto, a Bíblia diz que todos os dias aquele homem era deixado ali para poder pedir esmola. Ou seja, as pessoas, queridos, carregavam aquele homem até a porta do templo para poder pedir esmola. E olha só, muitas pessoas passaram na vida daquele homem. Muitas pessoas, queridos, passaram na história daquele homem. Mas somente 2 pessoas que, ao passar e ter o domínio das palavras, queridos, pôde mudar a história da vida daquele homem. Ei, deixa eu te falar algo. Você tem que saber, queridos, que através das palavras que saem da sua boca, você pode mudar a história não da sua vida, mas a história da vida das pessoas que estão ao seu redor. A história da vida das pessoas que te acompanham, queridos. Se você aprender a ter o domínio sobre as palavras, você pode ter a certeza que você vai mudar muita situação. Você pode mudar tudo. Talvez você pode olhar para mim e falar assim, pastor, eu me encontro em uma situação de tristeza, eu me encontro numa situação onde eu estou totalmente caído, onde eu estou totalmente desesperado. Queridos, com apenas as palavras que saem da sua boca, você pode mudar toda essa situação. E eu não estou falando apenas um pouco, mas eu estou falando toda a situação. Porque Pedro e João, apenas com algumas palavras, mudou toda a situação daquele homem.
aquele aleijado que sofria há mais de 40 anos. Olha só, queridos, você tem que saber que o que vai fazer a diferença na sua vida é quando você aprender a dominar as palavras. É quando você tiver o poder das palavras sobre a sua vida. E deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que há poder no nome de Jesus. E você pode usar o nome de Jesus todas as vezes que você precisar. Todas as vezes que você precisar. E olha só. Esse homem, ele estava há mais de 40 anos naquela situação. E diversas pessoas iam até lá. E levavam ele. Olha só, várias pessoas levavam ele para ele continuar pedindo esmola. Mas não para poder mudar de vida, queridos. Olha só que interessante isso. As pessoas que levavam ele até aquela porta poderiam fazer outras coisas para aquele homem mudar de vida. Mas não. Aquelas pessoas ajudavam aquele homem a continuar naquela mesma vida. E queridos, deixa eu te falar algo. Existem pessoas que nos acompanham, pessoas que estão ao nosso redor, que não agrega nada na nossa vida. Em vez de nos ajudar a mudar de vida, pelo contrário, elas ficam incentivando a gente a continuar na mesma vida. Talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que estão numa vida de erro, numa vida de pecado. E em vez de você ouvir de pessoas, de amigos, falando para você sair dessa vida, você ouve de amigos falando para você continuar, que não dá nada. Aí, querido, deixa eu te falar algo. Aquelas pessoas não estavam agregando nada na vida daquele homem. Mas Pedro e João, apenas com algumas palavras, mudou a história da vida daquele homem. E queridos, deixa eu te falar algo. Nós temos que saber que as nossas palavras mudam a história da vida das pessoas. Porque olha só, talvez você está acompanhado dessas pessoas, e essas pessoas estão dizendo que são teus amigos. Mas queridos, amigos mesmo é aquelas pessoas que te aproximam de Deus. Amigos de verdade, querido, é aquela pessoa que deixa você cada vez mais e mais perto de Deus. Cada vez mais e mais perto de Deus. Porque olha só, essas pessoas, elas levavam aquele homem, carregavam ele, a Bíblia está dizendo isso, carregava aquele homem até a porta do templo e deixava ele lá. Ou seja, eles entravam no templo e deixavam lá. Porque, queridos, deixa eu te falar algo. O seu único amigo de verdade é Deus. Porque Deus, Ele vai estar junto com você, mesmo quando você estiver com dificuldade, mesmo quando você estiver em apuros, mesmo quando você estiver desesperado. Deus, Ele vai estar com você. Amigo de verdade, queridos, é aquele que estende a mão e te ajuda. Mas te ajuda a você mudar de vida. Não a você continuar numa vida de erro. Não você continuar numa vida aonde você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Não. Amigo de verdade é aquele que te dá um puxão de orelha. Aquele que te dá um puxão de orelha. E queridos, olha só. Esse homem, ele estava há 40 anos nessa situação. Até que ele encontrou Pedro e João. E é interessante que, se você vê, aquele homem, ele olha para Pedro e João e pede esmolas. Ele estava fazendo o que ele fazia há anos, o que ele fazia todos os dias. Ele estava fazendo o que ele estava fazendo há anos, todos os dias, até que ele se encontra com dois homens que tinham o poder das palavras. E queria deixar eu te falar algo. Muitas das vezes nós achamos que Pedro, ele teve uma vida fácil. Só que semana que vem você vai aprender que um olhar fala mais que 1000 palavras. E você vai conhecer a profundo a história de Pedro. Mas, queridos, Pedro, ele foi uma pessoa que, para ele ter o domínio das palavras, primeiro ele teve que ter o domínio do temperamento dele. Jesus, ele foi duro com Pedro. E assim Pedro pôde ter o domínio das palavras, queridos. Domínio, para que ele pudesse mudar situações. Mudar. E nós temos que saber que muitas das vezes Deus, ele nos coloca em certas situações. E essas situações, queridos, se nós tivermos o domínio das palavras, nós podemos ganhar muitas almas para Jesus. Nós podemos mudar a história de muitas pessoas. Muitas pessoas. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e João. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Pedro e João, queridos.
Olha só, aquele homem, ele estava fazendo o que ele já fazia há anos, todos os dias, pedindo esmola. Até que Pedro e João, passando por lá, ao olhar para aquele homem, uma das primeiras coisas que Pedro e João disse foi exatamente assim: olhe para nós. Queridos, nesse exato momento, o que Pedro estava fazendo é fazer aquele homem tirar a atenção da esmola para poder prestar totalmente a atenção nas palavras que iriam sair da boca dele. Porque as palavras que iriam sair da boca de Pedro, queridos, seriam palavras que iriam mudar a história da vida daquelas pessoas. Ei, queridos, quando você tem o domínio das palavras, você pode ter a certeza que Deus, Ele muda a história da vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque olha só, Pedro, uma das primeiras coisas que fala, olha para nós. E aquele homem, a Bíblia diz que ele fixa o olhar em Pedro. Ele presta atenção no que Pedro iria falar, no que Pedro iria dizer, queridos. E Pedro, ele simplesmente diz uma frase muito conhecida. Eu creio que muitas pessoas já ouviram essa frase. Eu creio que muitas pessoas, como eu disse para você, ouviu pregações acerca disso. Pedro, ele diz bem assim: eu não tenho ouro e nem prata. E queridos, quando Pedro ele estava dizendo eu não tenho ouro e nem prata, ele não estava dizendo de uma forma para poder constrangir aquele homem, ou de uma forma para mostrar que ele era todo poderoso, né? Muitas pessoas ao ouvir isso acham que Pedro ele estava falando isso daí para mostrar que ele era poderoso, que ele era cheio do poder de Deus. Não, Pedro ele estava dizendo a verdade. Se você acompanhar o texto, você vai ver que Pedro ele estava dizendo a verdade. Naquele exato momento ele não tinha ouro e nem prata. Ele não tinha nada nos bolsos dele. Ele não tinha. Ele não estava falando isso para poder se mostrar, para querer mostrar algo, não. Pelo contrário, ele estava dizendo a verdade. Só que, queridos, uma palavra mudou a situação naquele exato momento. E, queridos, é essa palavra que pode mudar toda a situação da sua vida. Por isso eu gostaria que você olhasse atentamente para o que Deus está falando com você nessa noite. Por isso eu gostaria que você prestasse mais atenção do que nunca. Redobre sua atenção. Olha só, Pedro ele fala uma frase muito famosa: não tenho ouro e nem prata. Eu creio que você já está careca de ouvir essa frase. Mas Pedro ele fala assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas a palavra mas, querido, estava dizendo muita coisa naquela hora. Porque, querido, deixa eu te falar algo. A palavra mas, ela significa muitas coisas na nossa vida. Como assim, pastor? Porque deixa eu te falar algo. Você pode estar passando por tristeza, mas você tem um pai que alegra seu coração. Você pode estar passando por situações complicadas, mas você tem um pai que é capaz de mover o impossível na sua vida. Você pode estar passando por situações aonde está deixando você angustiado, mas você tem um pai que conforta o seu coração. Você pode estar passando por uma crise financeira, mas você tem um pai que ele é capaz de suprir toda a necessidade financeira que você está passando. Você pode estar passando por problemas no casamento, mas você tem um Deus que é capaz de restituir o seu casamento. Você pode estar passando por uma situação onde o seu filho se encontra em drogas, com problema de drogas, preso nas drogas, mas você tem um Deus que é capaz de libertar. Você pode estar passando por situações complicadas, difíceis, mas você tem um Deus, queridos, que é capaz de fazer qualquer coisa por você. E é essa palavra mas que muda a história na nossa vida. Por isso, queridos, eu quero que você preste muita atenção, que essa palavra mas pode mudar muita coisa na nossa vida. Porque, como eu disse para você, você pode estar se sentindo triste, mas você tem um Deus que alegra o seu coração. E é nessa situação, querido, que nós estamos passando por lutas, que nós estamos passando por dificuldade, que nós temos que lembrar dessa palavra mas, e dominar essa palavra na nossa vida. Ter o poder de dominar. Porque, queridos, muitas das vezes nós temos domínio sobre uma outra palavra na nossa vida. E o nome dessa palavra chama será. E eu quero te convidar nessa noite a você trocar o será pelo mas. Pastor, é a mesma coisa? Não.
Porque, queridos, será gera dúvida, mas acrescenta. Vou repetir de novo para que você possa entender. Quando você fala, será que Deus é capaz de mudar uma situação? Você está duvidando que Deus é capaz de mudar uma situação. Mas quando você fala assim, mas Deus é capaz de mudar uma situação, você está afirmando que Deus é capaz de mudar uma situação. E era exatamente isso que Pedro estava dizendo naquele exato momento. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, Pedro estava dizendo, no meu bolso não tem dinheiro nenhum, mas o que eu tenho dentro do meu coração, isso eu posso te dar, porque é o poder de Deus, que é o poder do nome de Jesus, para que você mude de vida. Ei, queridos, você tem que saber que quando você domina as palavras de Deus, quando você domina o nome de Jesus, você pode mudar qualquer situação na sua vida. Qualquer situação. E eu quero te convidar nessa noite a você ter total convicção dessa palavra, querido. Pastor, que palavra? Palavra mas. Porque essa palavra, querido, traz grandes afirmações para nós. Para nós. Olha só. Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Essa palavra mas, queridos, significa que existia algo a mais. Que existia algo a mais que Pedro poderia fazer. E é interessante que aquele homem, ele poderia se frustrar. Aquele homem, ele poderia ficar triste. Para que ele me parou aqui, falou para mim olhar para ele, dar total atenção para ele, se ele falou que não tem ouro nem prata? Só que, queridos, quando ele falou assim, não tenho ouro nem prata, mas a Bíblia diz que aquele homem passou a prestar mais atenção. E ele ficou prestando atenção. Ficou prestando atenção, queridos. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É como nós estamos recebendo a palavra. Porque aquele homem, querido, ele poderia apenas olhar para aquelas palavras, para as primeiras palavras, não tenho ouro nem prata, olhar para a situação contrária, olhar para a situação adversa, e tirar toda a expectativa, tirar toda a fé de Pedro e João, toda a fé no que Deus queria fazer, queridos. Mas aquele homem, quando ele ouviu essa palavra mas, ele pôde perceber que existia algo a mais. E, queridos, deixa eu te falar algo. Deus, ele não te chamou para que você ficasse numa vida presa por cativeiro. Pelo contrário, Deus, ele te chamou para que você tenha algo a mais. E eu quero declarar e profetizar que nessa noite Deus está colocando algo a mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida. Porque olha só, aquele homem, ao receber essa palavra, isso gera uma expectativa dentro do coração dele, queridos. Por mais que no início foi dito bem assim, não tenho ouro e nem prata, mas gerou uma expectativa dentro dele, queridos. Essa palavra mas é o que gera expectativa dentro de nós. É o que gera expectativa. Você tem que usar essa palavra mas, queridos, em todas as situações da sua vida. Estou passando por problema, mas eu tenho um Deus que é capaz de resolver todos os problemas. Estou passando por dificuldades, mas eu tenho um Deus que é capaz de mover o impossível na minha vida. É isso que vai fazer toda a diferença, queridos. Porque a palavra mas gera expectativa em você. A palavra mas gerou expectativa naquele aleijado, naquele homem que sofria mais de 40 anos. Ei, eu não sei quantos anos que você sofre com situações complicadas na sua vida. Eu não sei quantos anos você sofre na sua vida. Mas nessa noite eu quero declarar e profetizar que Deus está visitando você, que Deus está tocando na história da sua vida, que Deus está tocando em todas as áreas da sua vida. E olha só, a Bíblia diz que depois que aquele homem recebeu essa palavra, Pedro e João pegou ele pelas mãos e colocou aquele homem de pé. Aquele homem que sofria mais de 40 anos.
ao receber essas palavras e ter a ajuda de Pedro para se firmar, queridos, ele recebeu o milagre dele. Ele recebeu o milagre dele. E, queridos, eu quero que você entenda um outro ponto que Deus quer tratar no nosso coração nessa noite. Porque nós temos que saber que não basta apenas nós falarmos palavras. É necessário nós estendermos as nossas mãos e ajudar. Porque, querido, Pedro, ele lançou a palavra, mas ao estender as mãos, foi o que impulsionou aquele homem ficar de pé e se firmar. Quantas pessoas que ouvem palavras a respeito de Deus, palavras a respeito do amor de Deus, mas o que elas estão esperando realmente é nós estendermos as nossas mãos e ajudar elas a se colocarem de pé, ajudar elas a se erguer novamente. Ei, deixa eu te falar algo. Você não está recebendo apenas uma palavra de vitória para sua vida nessa noite, mas você está recebendo também uma ajuda da mão de Deus para que você se coloque de pé, para que você se erga novamente, para que você se erga novamente. Porque olha que interessante, Pedro estendeu as mãos e ajudou, e você precisa estender as mãos e ajudar. Quantas pessoas necessitadas de Deus, necessitadas da presença de Deus, necessitadas do amor de Deus, você conhece e que precisam da ajuda de uma mão amiga? Porque Pedro estendeu a mão amiga. É isso mesmo, querido, nós precisamos estender as nossas mãos, a mão amiga, e ajudar as pessoas. Não é só dominar as palavras, mas é fazer algo para que as palavras possam mudar situações também. E nessa noite, Jesus ele está estendendo as mãos dele para você, enxugando todas as suas lágrimas, todo o seu pranto, toda a sua tristeza. Ele é poderoso para poder mudar todo o cativeiro que você se encontra nessa noite. E olha só, depois que esse grande milagre acontece, vamos lá no verso de número 9. Diz assim, ó: quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Ei, queridos, deixa eu te falar algo. Sabe o que isso significa? Aquele homem, quando ele recebeu o milagre, queridos, aquelas pessoas que levavam ele todos os dias, para ele pedir esmola, ficaram perplexos, porque durante anos eles iam e levavam aquele homem para poder pedir esmola, mas quando dois homens cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, cheios de autoridade, passaram por lá, porque tinham domínio das palavras, porque tinham o poder das palavras, mudou a história da vida daqueles homens, e aquelas pessoas ficaram perplexas. E a Bíblia diz que eles louvaram a Deus também. E queridos, deixa eu te falar algo. Você tem que saber que quando você domina as palavras e Deus ele gera um milagre na sua vida, outras pessoas também adoram a Deus junto. Pessoas, queridos, que muitas das vezes não têm um domínio das palavras para poder te ajudar. Não têm um domínio das palavras para poder te aproximar de Deus. Mas quando elas enxergam o milagre que Deus ele faz na sua vida, elas adoram a Deus junto com vocês. E é interessante que logo após esse milagre, Pedro e João, eles foram levados pelas autoridades da lei naquela época, e começaram a ficar perguntando o que eles fizeram.
E Pedro e João diz que eles apenas ajudaram aquele homem. Eles apenas fizeram o que outras pessoas não fizeram. E queridos, a Bíblia diz que quando ele começou a falar com as pessoas que eram autoridade naquele local, as pessoas ficaram maravilhadas. Por quê, pastor? Porque olha só, Pedro e João, eles não tinham nenhuma formação teológica. Aqueles homens, eles eram doutores da lei. E Pedro e João não tinham nenhuma formação teológica, mas eles ficaram maravilhados com a autoridade que Pedro e João falavam acerca de Jesus, acerca da palavra de Deus. E a Bíblia diz que mais de 5.000 almas se renderam a Deus naquele dia, queridos. Por causa de um homem que sofria mais de 40 anos e de 2 homens que tinham domínio e o poder sobre as palavras, mais de 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Ei, queridos, deixa eu te falar algo. Muitas almas precisam ser ganhadas para Deus. Muitas almas precisam ser conquistadas para Jesus. E muitas almas vão ser conquistadas. Mas sabe o que nós temos que fazer? Ter o domínio sobre as nossas palavras. E saber que apenas uma palavra pode mudar a história da nossa vida. Pode mudar toda uma situação. Porque, queridos, quando nós aprendemos e dominamos isso na nossa vida, muitas pessoas são ganhadas para Jesus, queridos. Muitas pessoas são ganhadas para Jesus. Por mais que lançaram palavras de derrota sobre a sua vida, por mais que lançaram palavras de fracasso na sua vida, eu quero declarar e profetizar que nessa noite, Deus está lançando palavras de vitória sobre você. Talvez você ouviu de muitas pessoas dizendo que você não seria nada, que você não seria ninguém, que você não iria conquistar o que você está buscando. Mas nessa noite eu quero declarar e profetizar que Deus, Ele está concedendo tudo aquilo que você precisa, querido. Tudo aquilo que você necessita. Não importa se um dia olharam para você e falaram que o seu filho seria o pior traficante. Não importa se um dia olharam para você e falaram que o seu marido não iria sair mais do bar. Nessa noite, eu quero fazer a mesma coisa que Pedro e João. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E queridos, o que eu tenho é a palavra de Deus. O que eu tenho é a autoridade do nome de Jesus para declarar sobre a sua vida e sobre a sua história que tudo isso está mudando. Tudo isso está mudando. Tudo isso está mudando, queridos. E do mesmo jeito que Deus, Ele deu essa autoridade para Pedro, para João, você pode ter certeza que nós também temos essa autoridade. Como assim, pastor? Sim, você tem. Você tem essa autoridade. Então comece a olhar para essa pandemia, comece a olhar para essa crise e comece a declarar palavras positivas. Comece a olhar para essa situação que você se encontra e comece a declarar palavras positivas. Comece a determinar a vitória, comece a determinar a conquista, porque você tem o poder das palavras. Há poder no nome de Jesus. E Ele quer mudar a história da sua vida. Nunca se esqueça disso, queridos. Talvez você não tenha forças para poder mudar situações que você está passando, mas você tem Deus que é capaz de mudar toda essa situação que você se encontra. Então não se esqueça que uma palavra muda toda a história da sua vida. Eu quero orar com você nessa noite.